paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Que Deus, os mentores espirituais que coordenam o trabalho dessa noite, nos inspire da melhor forma para que nós possamos abordar os ensinamentos do Santo Evangelho. A água que Deus criou, lava os corações endurecidos. Que eles bebam da água da vida, o amor de Deus, que é água pura, mata a sede dessas criaturas e lava, Senhor, os impulsos de amargura com a água da vida e da doçura. Com fé receberemos tudo o que pedimos. Em nome do Pai, Jesus nos dará, porque só o amor apaga o fogo do ódio. Essa água lavará o poder do Pai, do Filho e dos Espíritos felizes. E assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos estudando hoje o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Aqui hoje estaremos falando da vida futura, assim entendida, a vida espiritual. Todos nós, pela graça de Deus e com a orientação de Jesus, tivemos a oportunidade da existência atual, do nosso atual corpo. O nosso corpo é apenas uma vestimenta do Espírito. Então, um dia, faço os votos que daqui a 100 anos para cada um de nós, teremos que abandonar o corpo. Mas aí não estará sendo para nós extinta a vida. Muito pelo contrário, é apenas o encerramento do ciclo corporal. A nossa vida estará continuando da mesma forma, só que em um plano não material igual ao nosso. Então, quando Jesus veio, ele não veio para nos exaltar a vida no corpo material. Ele não veio para salvar a vida do corpo, porque não tem como salvar a vida do corpo. Todo aquele que nasce, sem exceção, um dia irá desencarnar. É uma estatística 100%, ninguém escapou dela, nem vai escapar. Então Jesus não veio trazer a sua mensagem para uma vida material que tem data para acabar. Ele veio trazer a sua mensagem para a nossa felicidade eterna, imortal, espiritual. Então nós vamos estudar hoje os ensinos de Jesus segundo essa vida futura. Estaremos estudando do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Kardec nos traz um comentário sobre essa lição e nós iremos estudá-los por parágrafo. Então, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do mundo na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente,
não os compreendem ou os consideram pueris. Kardec veio trazer, dentro dos ensinos de Jesus, essa perspectiva. Se nós não tivermos essa visão de vida futura, nós não teremos uma base firme para compreender os ensinos do Cristo. Por exemplo, como nós vamos entender o amor aos inimigos se você pensar somente na vida atual? Se você não tiver a visão da continuidade da vida após a morte do corpo, que explicação você tem para amar o inimigo? Não faz sentido. A pessoa quer lhe prejudicar, quer lhe perseguir, e você vai ter que amá-la e auxiliá-la? Qual o sentido disso para uma vida atual, uma vida material? Até pelo nosso instinto de autopreservação, nós teríamos a tendência de defendermos. Se tivermos um pouco mais de desequilíbrio, de eliminar o problema da nossa vida. Então, não pode ser uma visão material. Com a visão espiritual é diferente. Nós temos uma continuidade de vida. Então, esse ensino do Cristo tem todo um sentido. Porque, abandonado o corpo, nós vamos continuar a viver. E qual será a nossa vida futura? Aí Jesus vem falando que no reino dos céus é cada um segundo as suas obras. Aí faz sentido o perdão aos inimigos. Porque ele pode querer me prejudicar. Eu é que não posso querer prejudicar. Por quê? Porque o reino dos céus está em mim. Dessa forma, se eu perdoo o meu inimigo, eu continuo com a paz e a serenidade dentro de mim. Abandonado o corpo, ela continua dentro de mim. Ela não vai embora. A vida continua. Então, todos os ensinos do Cristo, os preceitos, que já contém desde do Velho Testamento, sempre é nesse sentido. O que nós teremos que fazer após a morte. Como nós estaremos após a morte. Qual o local que a gente estará habitando após a morte do corpo. Bom. Interessante quando se aborda esse assunto. Meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que o nosso mundo seria o nosso mundo interno. Naquele momento, Pilatos, ele estava simplesmente preocupado em não perder o cargo, não perder prestígio político. Essas são as razões pelas quais ele acabou condenando a Jesus. Muitas vezes, nos nossos interesses materiais, nós perdemos a oportunidade da nossa elevação espiritual. E o Divaldo Franco, abordando esse assunto sobre meu reino não é deste mundo, ele diz que todos nós temos, com o correr do tempo, e mudando a nossa parte interna, ele aborda a lei de amor tão bem escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo irmão Lázaro. Ele diz que no início nós só temos instinto. Ele nós avançamos pensando então ter a compreensão maior das coisas. Mas nosso despertamento espiritual ainda é muito lento. Essa é uma das razões que enquanto nós estivermos nas sensações primárias, segundo ele fala, como alimentação, procriação e diversão sem comprometimento espiritual, nosso reino realmente ainda não está em condição de receber Jesus. Agora, à medida que nós formos modificando as nossas tendências materiais, nos adentrar na faixa espiritual, então é mais fácil que Jesus venha reinar dentro de nós. E nosso irmão Pai Benedito, um dos mentores da casa, ele comenta uma coisa interessantíssima do ponto de vista espiritual. Ele diz que quando nós prendermos Jesus e soltarmos Barrabás, nosso orgulho, nosso egoísmo, nós estaremos melhor. Porque nós vemos na história o que Pilatos fez. Ele soltou Barrabás fisicamente só, né? Se tivesse soltado Barrabás dentro de si próprio, né? Seria diferente. E prendeu Jesus. Então o Pai Benedito nos diz o seguinte: por nós espiritualmente
soltarmos Barrabás que está dentro de cada um de nós e prendermos Jesus, aí nós teremos realmente um reino destinado a Jesus habitar. E quando Jesus fala também nessa parte sobre a verdade, todo aquele que ouve a verdade, ouve a voz de Jesus. E a verdade é a luz total. Nós sabemos que todas as vezes que nos falta luz, nós estamos perturbados, não sabemos qual a direção nós devemos tomar. No livro A Vida Escreve, tem uma história interessantíssima. Eles narram o seguinte: um determinado grupo de pessoas, eles caminhavam fazendo a excursão. De repente, ameaçou-se um temporal muito grande, então escureceu a atmosfera e todos correram para dentro de uma casa. Era uma casa enorme. E cada pessoa ocupava, cada um ocupou um cômodo. E lá dentro estava tudo escuro. Então começou aquele vozerio, xingatório, um batendo no outro, aquela confusão toda, em função da escuridão. De repente, alguém apareceu com uma candeia na mão e foi iluminando cada cômodo. Na medida que o pessoal percebeu que a luz entrava, então cada um viu que estava de forma errada. Começaram a se conversar e fizeram amizade entre si. Então nós vemos que a falta de luz, ela traz para nós perturbação e desequilíbrio. Então, quando nós entendermos realmente o que é a luz espiritual em nossa caminhada, em nossa vida, então nós vamos entender o que é o reino de Jesus. Sabidinho, mas fala que quer bate o pé, não tem jeito. Agora o segundo parágrafo. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Esse é o finalzinho do primeiro parágrafo. Desculpa do segundo, né? Isso. Agora nós vamos para o item 3. Apenas ideias muito precisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Kardec veio então nos dizer isso. A vida futura, a época, 2000 anos atrás,
não fazia muito sentido para nós, então, encarnados. Por quê? A nossa visão não ia além de uma montanha daqui a 10, 20 quilômetros. O deslocamento, vamos supor, de 100 quilômetros, isso levava um mês para se deslocar. Não se sabia sequer da existência das Américas. Ou seja, a visão do povo era ligada estritamente às coisas materiais. Anteriormente a Jesus, Moisés teve que lidar com isso. Ele veio falar de um Deus único para quem estava preocupado somente em viver uma boa vida material. Como dizer para alguém que só pensa na vida material que ele deve sofrer para que na vida futura ele tenha paz? Ele não acredita numa vida futura. Então a maioria do povo à época de Moisés, ele acreditava nas recompensas materiais pela crença de Deus. Eu creio em Deus, então Deus vai me dar uma vida material boa. Eu rezo a Deus para que Deus me dê saúde. Eu rezo a Deus para que Deus me recompense com uma boa casa. Essa era a visão de então. Moisés, então, teve que implantar a visão do Deus único no meio desse povo. Jesus, logo após 1.400 anos após Moisés, veio trazendo agora um outro despertamento para nós. Jesus já não falava mais das recompensas materiais. Se nós olharmos nos 10 mandamentos, quando fala na terra que o Senhor vosso Deus lhe dará, ninguém ali acreditou futuramente não. Na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, na existência material. Jesus não. Jesus já não deixou dúvida quanto a isso. Ele falava da vida futura, da vida do Espírito, apesar de também não ser compreendido. Então, para os judeus daquela época, Jesus não era o Salvador, Jesus não era o Messias. Por quê? Quando eles analisaram a mensagem de Jesus, com aquela mensagem, eles não iam sair da dominação do Império Romano. Jesus não estava trazendo a solução para o problema que eles estavam vivendo naquela época, que era o domínio romano. Então eles não iriam considerar Jesus o Salvador, o Messias. É por isso que Pilatos falou com ele: és rei? Se ele estava falando que ele veio salvar o povo judeu, então a situação dele era de rei. Pilatos pergunta para ele. E Jesus fala: meu reino não é deste mundo. E se meu reino fosse desse mundo, aqueles que são os meus súditos viriam me salvar, materialmente falando. E mostra para Pilatos que ele não tem a menor preocupação com isso. Que ele fala que ele só veio testificar a verdade, com todas as consequências que ele viria disso. Ele não estava preocupado com a vida material. E sendo assim, essa vida futura pregada por Jesus, ela, para nós agora, 2000 anos depois, ela já não tem mais sequer dúvida. Hoje as pesquisas sobre a realidade do Espírito já não está no campo exclusivo da religião. Isso já está no campo científico. Nas maiores universidades do mundo, Harvard, uma pesquisa adiantada na Universidade de Virgínia, Universidade de São Paulo, Universidade de Medicina de Juiz de Fora, e fora as outras, que eu vou citar aqui, a lista é muito grande, na Europa também tem, já pesquisaram, e as publicações são da existência do Espírito. Claro que eles não vão dar para a conotação que nós damos. É inteligência extracorporal, eu já vi inteligência quântica e outros nomes mais. Mas dizendo que a inteligência não está no corpo, ela é externa
ao nosso corpo. Inclusive, a pesquisa do Ian Stevenson, um professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ela é conclusiva e feita com mais de 3.000 pessoas que foram acompanhadas em relação à reencarnação, as pesquisas feitas sobre reencarnação. Ele publicou o trabalho dele é publicado dentro da universidade. Qualquer um pode acessar via internet. E perguntaram para um dos seus assessores, porque o Ian Stevenson morreu em 2007, professor da Ian Stevenson, catedrático, com pós-doutorado, com todas as credenciais científicas, né? Esse assessor dele esteve no Brasil e quando foi indagado, olha, mas a pesquisa do Dr. Ian Stevenson, ela é conclusiva em relação à existência do espírito e da reencarnação. Por que ela não é defendida abertamente no meio acadêmico? Por que ela não é levada a efeito pelos governos, já que ela é conclusiva? Porque isso mudaria totalmente o poder constituído. A partir do momento que você demonstra, sem sombra de dúvida, que existe vida futura e vida espiritual, como é que você vai convencer alguém que se você mandar ele matar alguém, ele vai lá e mata? Se as consequências virão sobre ele e não quem mandou. Como é que você mandaria alguém dar uma ordem governamental para fazer algo que fira milhões e milhares de pessoas, sendo que ele estaria com a certeza que as consequências se dividiriam sobre ele? Foi a resposta que ele deu. Então não é falta de conhecimento, é que a realidade desse conhecimento mudaria a forma como nós iríamos enxergar as ordens governamentais. Então essa já é a nova era do espírito. Por quê? Porque você não tem como bloquear a informação. Eu tenho acesso a isso através da internet. Eu mesmo consultei o trabalho do Stevenson pela internet. Quem gosta, quem não gosta, tem acesso à internet. Isso vai para o mundo todo. Então, a era do espírito chegou, inclusive, em função do acesso à informação. Interessante uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: nós lembramos Pilatos e Jesus. Quem é perseguido injustamente, caminha, o perseguidor permanece parado. Sabendo que depois daquele período, quando Pilatos condenou Jesus, ele acabou com o tempo, o cargo dele era mais político, perdeu o cargo dele, passou a ter a síndrome de Pilatos quando ele lavava as mãos, após quando ele sentiu que tivesse sangue na mão dele. E ele veio, segundo a história conta, e acabou suicidando. Então nós temos que observar que nós temos que ter uma vida mais espiritual do que material. É proibido ter a vida material, desde que nós saibamos utilizar os talentos que Deus colocou em nossas mãos. E tudo é talento divino, nós temos que saber utilizar. O Sérgio falou sobre as leis divinas. A lei divina ela está em nossa consciência e ela faz parte da nossa vida diária, embora muitas vezes nós não conseguimos perceber. E o Pai Benedito, mais uma vez, diz o seguinte: que todas as vezes que nós andamos com a cabeça em cima do pescoço é melhor para nós. Se nós colocar a cabeça debaixo dos pés, cada caminhada é uma pancada que nós recebemos. E ele diz outra coisa interessantíssima, que a nossa vida tem que ser o seguinte: pés na terra e cabeça no mundo espiritual. Ou seja, procurar espiritualizar cada vez que o tempo avançar. Mas muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho fé em Deus, então a minha vida vai caminhar tranquila. E Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, ele aborda o que quer dizer a fé. A fé no sofrimento, aceitação. E às vezes nós não conseguimos aceitar essa aceitação contendo o sofrimento. Então ele diz: na tentação nós temos resistência, aí nós estamos sintonizados com Deus. Ele diz o seguinte: no trabalho do bem, alegria, ou seja, nós tenhamos o prazer de servir. Muitas vezes alguém bate a nossa porta pedindo alguma coisa, nem sempre nós atendemos com boa vontade, e às vezes quando atendemos, fica livre do pedido.
Se for embora mais rápido, melhor para mim. Estou vendo a novela, interrompi. Aí nós procuramos sempre uma forma de fugir da responsabilidade. Pois ele vem dizendo o seguinte: no progresso, proveito. Se nós progredirmos, vamos aproveitar esse progresso nosso para também compartilhar com os nossos irmãos em necessidade. A dificuldade, paciência. Nem sempre nós temos paciência da dificuldade. Às vezes surge dificuldade, às vezes nós xingamos, não acreditamos mais em Deus e abandonamos o barco. Na tribulação, esperança. Teve as dificuldades, nós temos esperança de conseguir caminhar mais tranquilo. Na caridade, silêncio. Nem sempre fazemos silêncio, queremos fazer a caridade ostensivamente, para que alguém perceba. E se o coitado não elogio, necessitado, aí nós vamos no grito. Que isso? Não ia agradecer, agradeceu. Às vezes dá um pedaço de pão, uma roupa rasgada, que nem utilidade tem mais, para limpar o chão. Mas queremos que alguém agradeça por aquilo que nós estamos dando. E vem dizendo, na ofensa, perdão. Se nós já conseguimos perdoar, nós estamos com fé em Deus. No relacionamento, gentileza. Esse casamento de 30, 40 anos, nem sempre tem gentileza com a esposa, nada. Era necessário fazer alguma coisa para mim, ou a esposa fala com o marido, é necessário fazer alguma coisa. Nem sempre tem gentileza um com o outro. Então gera conflito, gera desistência, gera separação, coisas assim. Na enfermidade, nossa, dor de cabeça, calma, tem calma, ele diz. Na crise, coragem para vencer, para lutar, para vencer a nós mesmos. No tumulto, serenidade. Porque muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, né, e acabamos tendo problemas demais. Na aprovação, ângulo forte. Na carência, otimismo. Na profissão, honestidade. Nem sempre acontece isso. Nós queremos ganhar o dinheiro. Pouco importa de como nós vamos ganhar. Muitas vezes ganhamos muito agora, passando a perna em alguém, e lá adiante nós temos que pagar um preço maior. Na afeição, equilíbrio. E no lar, mais amor. Então ele diz que todas as vezes nós conseguimos entender esses pontos da fé, nós estamos em sintonia com Deus, estamos entendendo desta forma o que ele falou ainda há pouco sobre as leis divinas dos famílias morais da vida. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. O Kardec veio nos falar que Jesus já trouxe os pontos básicos da vida futura.
Mas ainda há 2000 anos atrás, estávamos muito arraigados à visão material. Se hoje o materialismo ainda tem uma força enorme na humanidade, há 2000 anos atrás era muitíssimo maior. Então hoje, com o avanço da ciência e a partir dos ensinos de Kardec, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, a visão da vida futura é muito diferente do que Jesus pôde nos ensinar. Apesar de Jesus dizer que a recompensa estava na vida espiritual, hoje, a partir do Kardec, nós temos esse testemunho a partir da mensagem dos Espíritos, a partir da vivência da própria ciência. Porque respeitamos todas as religiões, mas determinadas questões, quando postas fora da visão reencarnação, da reencarnação, fica difícil para você explicar a justiça divina. Um palestrante espírita, professor de medicina, conversando com um outro colega de outra religião, eles trocavam a ideia. E um colega da outra religião começou a tentar convencê-lo da verdade da sua religião, contradizendo o espiritismo. E ele, conversando, explicando, até que ele chegou a um ponto e falou assim: olha, mas eu não posso indagar de você determinados fatos, porque eu não quero afetar a sua fé. Eu falei: não, você não tem como fazer uma pergunta que me deixe embaraçado, segundo a minha fé. Ele falou: por que uma criança já tem câncer, cegueira, surdez, ou já vem com o corpo deformado? Aí ele falou: mas isso é Deus cobrando um erro dos pais. Tá, mas quando isso acontece intrauterino? Aí ele mostrou um caso de um feto que desenvolveu um tumor. Os médicos não contaram para a mãe, mas o feto sentia dor. Ele se contorcia dentro do útero. A mãe não sabia. Aí o outro também era do ramo, do campo de medicina, falou: e aí, como é que você explica? O pai e a mãe não estão sabendo e a criança, o feto dentro do útero sentindo dor. Aí ele pensou, você é muito inteligente mesmo, largou a conversa. Mas isso ele não fez para desafiar o outro, é apenas para mostrar que sem a visão da reencarnação você fica sem resposta. Com a visão da reencarnação, não. Primeiro, que não se trata de punição. Deus não pune ninguém, Deus não nos pune. Deus é Pai amoroso, bondoso. Deus nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para o nosso aprimoramento moral. Deus nunca irá desistir de nenhum de nós. Nós teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias para alcançarmos um dia a condição de anjo. Agora, o caminho, cada um escolhe o seu. Se ele quer um caminho florido, ele vai plantando flor. Agora, se ele prefere plantar espinhos, ele vai se machucar ao percorrer o caminho. Ele vai ter que passar pelo caminho que ele fez. Nós não construímos caminho para o nosso semelhante. Com as nossas ações, nós estamos construindo um caminho para nós mesmos. Se eu estou colocando espinho, não é para o meu irmão. Eu vou ter que passar pelo caminho de espinho. Então, quando uma criança, nesse caso que ele explicou, que está com essa situação, não é pelo pai, e nem é por essa atual existência, já que ela ainda nem saiu do útero. É que o espírito que está naquele corpo, esse espírito já traz em si a necessidade de educação e não de punição em função das suas atitudes passadas. Nós estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola. Nós não estamos aqui para ser punidos. A dor não é como punição. Dor é para nos direcionar para a caminhada do bem. É oportunidade de aprendizado.
Então é nessa condição que vem os Espíritos vêm esclarecer os ensinos do Cristo. Vem dar cumprimento. O Espiritismo não trouxe novidade nenhuma em relação aos ensinos de Jesus. Pelo contrário, ele vai reafirmar sempre os ensinos do Cristo. Interessante, nós temos que entender, também o Pai Benedito fala sobre a ciência do bem viver. Bem viver conosco mesmo, né? Nós temos que aprender a conviver com nós mesmos para que nós consigamos caminhar de forma mais equilibrada. O Sérgio falando, realmente, Jesus não trouxe a totalidade dos ensinamentos dele, porque nós ainda não temos condição de absorver os ensinamentos de Jesus e colocar na nossa vida diária. Sabemos também que a parte espiritual, ela não se é avaliada pela parte externa, a que nós trazemos dentro de nós. Conta-se que um determinado senhor, ele vestia-se de Francisco de Assis e percorria as favelas, entregando alimento para várias pessoas. Entregava um, entregava outro, e muito paciente atendia todas as pessoas da comunidade que ele servia. E o pessoal já o considerava praticamente como santo, em função das vestes e do tratamento que ele fazia. Mas quando chegava em casa, aí vinha o problema, espancava a família quase toda. Então Francisco de Assis já perdia seu equilíbrio, né? E desta forma a gente vê que a parte externa às vezes não é necessária para a nossa caminhada. Agora que nós trazemos dentro de nós o equilíbrio na nossa vida diária em função dos problemas que surgem na nossa caminhada. Nós observamos aqui no livro Ainda Agora é o Tempo, que uma determinada pessoa está procurando uma religião perfeita. Ele percorreu vários lugares, até que chegou a ter um orientador. Era até um pastor evangélico, e o pastor o recebeu cordialmente na casa e começou a conversar. Ele pediu que queria uma pessoa uma religião onde não tivesse negociação, uma série de coisas, de irregularidades que ele não gostaria de ter. Ele queria realmente abraçar o evangelho de uma só vez. E o pastor falou com ele, essa pessoa já esteve aqui no mundo, entretanto, ela foi crucificada pelos próprios homens, que é Jesus. Então nós crucificamos Jesus e abandonamos o evangelho. E outra situação interessante que nós devemos procurar é que nós devemos sim buscar o evangelho, sempre filtrado por nós mesmos, porque cada um de nós tem uma interpretação diferente do evangelho em função da nossa caminhada espiritual. Também tem um líder religioso e prega e explica o evangelho à maneira dele. Então nós devemos também buscar aquele ensinamento, filtrar, ler e de uma certa forma interpretar para ver como é que nós vamos reagir em função daquela situação que o evangelho fala conosco. E segundo os Espíritos falam, principalmente Emmanuel, para caminhar para o evangelho nós temos que suar. Porque nós temos que modificar os nossos hábitos e nem sempre nós queremos modificar os hábitos nossos e buscar uma caminhada diferente. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos oportunidade de entrar em contato com irmãos do campo espiritual que vêm nos trazer as suas experiências. Recentemente, houve uma comunicação de um espírito que, quando encarnado na Terra, nós conhecemos, e sua situação financeira era precária, e ela recebia os donativos, o auxílio da casa. Essa irmã, ela veio nos trazer a sua mensagem, agora já está no campo espiritual, ela desencarnou, e na mensagem dela, ela dizia que agora, na vida espiritual, ela compreendia todo o sofrimento que ela passou nessa última existência dela, que ela esteve aqui. Porque na outra reencarnação, ela tinha sido muito rica e muito bonita. E que nessa condição, ela não conseguia analisar as pessoas que não fossem bonitas e que não fossem ricas como uma condição igual a dela. Ou seja, ela só achava que merecia alguma consideração quem fosse rico e bonito. E assim ela fez na vida dela. Então, nessa reencarnação, ela não veio com um corpo muito bonito, veio com todas as necessidades financeiras e com a família muito problemática. Os filhos deram muito trabalho para ela. Ela nos contou a sua história. E ela falando que ela dizia isso,
para trazer a sua experiência. Porque na existência, na última existência dela, a qual nós conhecemos, ela falou que os momentos de felicidade que ela teve foi quando alguém chegava a ela como amigo, a tratava, apesar da sua condição financeira, das suas vestes, a tratava como um ser humano igual ao outro, um filho de Deus, como todos nós somos, de irmão para irmão. A alegria que ela teve na vida é quando isso acontecia com ela, e que ela nos trazia a sua experiência, que ela lembrava de toda a riqueza que ela tinha e a beleza que tinha, ela lembrava sem felicidade. Ela relembrava já a reencarnação passada toda, onde ela era bonita e rica e não se sentia feliz pela riqueza e beleza que teve, mas que se lembrava com toda alegria dos abraços amigos que recebeu, das palavras consoladoras, do sentimento de irmandade que ela recebeu na vida. Então, esse é o verdadeiro valor da vida futura. São as nossas amizades, são as palavras amigas, são os sentimentos que nos unem como filhos de Deus. Isso que nos fará feliz. É essa a condição. A matéria, como ela mesma nos trouxe o seu exemplo, ela sequer tinha felicidade de se lembrar que foi muito rica e muito bela. Então são os irmãos, já do lado da vida futura, que vem nos trazer as experiências. Foi ela que nos trouxe. E a visão dela já não é a visão de quem está na carne. E que teve as duas faces. Muito rica e muito bela, e nem tão rica e nem tão bela. Mas que nos trouxe a sua experiência. Na distribuição dos marmitex, a gente aprende muito, já que o Sérgio está falando, a gente aprende muito com as pessoas, porque não é apenas você dar para o camarada um marmitex, você dá a pessoa uma atenção, dá a pessoa uma mensagem que a pessoa realmente possa se confortar diante daquela mensagem. E certa feita, quando nós estávamos distribuindo, eu aproximei de um senhor, eu observei que no olhar dele tinha muita serenidade, achei interessante, eu entreguei para ele o alimento. Ele me perguntou o seguinte: quem é mais rico, eu ou você? Pergunta inteligente, a serenidade muito grande no olhar dele. Ele pegou e falou comigo o seguinte: eu perguntei ao senhor, de onde o senhor tira tanta serenidade numa situação dessa, morando na rua, sem pular, sem aquele aconchego de casa? Ele me disse o seguinte: eu, depois de velho, eu agradeço a Deus que eu entrei na carência depois dessa idade, então não tenho tanta necessidade de comida, o pouco que recebo me satisfaz, e eu procuro sempre meditar nas estrelas, no ar que eu respiro, nas plantas que eu vejo, nas pessoas que me circulam, eu vejo a presença de Deus. E nós lembramos dessa forma a história do Jorge, do Chico Xavier, que é uma história muito bonita, que pode também ser vista pela internet. Então a gente vê que pessoas exemplificam e nos mostram, e nem sempre o excesso de coisas materiais, e muitas vezes nós temos um excesso de coisa material, buscamos suicídio, buscamos a fuga, porque não sabemos utilizar aqueles talentos que Deus colocou em nossas mãos. Então nós estamos sempre aprendendo com aqueles que nos rodeiam. Por isso que Jesus sempre fala: olhos de ver e ouvidos de ouvir é muito importante para o nosso crescimento espiritual. O Senhor nos abençoe agora e sempre.